Boa noite a todos. Boa noite, Esther, o Leonilson, o João. Boa noite, Luciana. Obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui pronto para iniciarmos mais uma live. Hoje eu vou estar falando aqui com a Sara Rodrigues, líder da JMA, que você vai conhecer mais um pouco hoje, o que é JMA, tá bom? Um ministério incrível de missões, A Sara Rodrigues é missionária, então ela acabou de chegar aqui, daqui a pouco a gente vai estar conversando, eu posso estar já preparando para chamar ela. Agora temos mais pessoas aí para entrar. Se você pode, vá convidando aí, aperte no aviãozinho e convide pessoas para estarem juntos agora, para ouvir um pouco das experiências, e mesmo nas dificuldades a gente pode estar evangelizando, realizando missões e fazendo aquilo que tanto amamos, mas no mesmo tempo é muito desafiador. Mas glória a Deus que Deus nos fortalece e nos faz cada vez mais querermos irmos e pregar a palavra dele, realizar missões. Porque em Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema hoje, como fazer missões e evangelismo na pandemia. Boa noite, Noah, também aí, seja bem-vindo. E eu vou estar chamando aqui agora a Sara, para a gente começar a bater esse papo e vai entrando aí. Os que também nos seguem, vai entrar também junto conosco aí. Já mandei o convite aí para a Sara, e é um grande prazer poder conversar com ela aqui. Glória a Deus, olha, apareceu. E aí, Sara, tudo bem? Tudo bom, De Ângelo? Que bom te ver. Pois é, essa pandemia. E fora a pandemia já é difícil, Imagine com pandemia, Imagina com pandemia. A última foto que eu vi da Érica já de barrigão, grandão. Tá, Parabéns pelo bebê. tá bem grande, já tá chegando a 8 meses, E a gente está Uau, na expectativa já aí. legal. Mas, glória a Deus, Sara. Obrigado aí por aceitar esse convite, Eu sei que nesse tempo de pandemia, como o Magno falou, você falou que está mais tranquilo agora em tese, Podendo ficar um pouco mais em casa. Mas, mas a gente vai falar um pouco mais aqui sobre há uns dias atrás, umas semanas atrás, a Sara estava correndo para cima e para baixo com toda uma equipe aí, fazendo grandes coisas nesse momento tão difícil. Eu estava comentando, Sim. Sara, antes de as pessoas estarem entrando aqui, eu estava conversando com elas sobre é tão difícil a gente fazer missões já sem nenhum problema, e mais com esses problemas, aonde as Sim. pessoas têm certas dúvidas de será que eu vou? Poxa, eu quero, mas será que eu devo ir? Uhum. Mas quando a gente realmente entrega para Deus e fala, Pai, nos protege, nos livra de todo o mal e faz o teu mover. E Se realmente enche eu de creio que Deus EPI, faz, se protege como pode. Exatamente. A Sara ela vem colocando no seu Instagram aí, fez até os vídeos aí sobre, essa nova variante. Eu pude assistir, Fora os Uhum. outros vídeos incríveis que realmente a JMA aí pôde realizar aí no comando da Sara. Sara, então, desde já, boa noite. A gente vai estar iniciando aí, o pessoal vai estar entrando pouco a pouco aí, mas a gente vai estar conversando já, desde já. Mas desde já, eu queria que tu falasse um pouco para a gente o que realmente é para ti hoje o JMA. Quem não conhece ainda, Justiça e Misericórdia do Amazonas, é isso? É Amazon. Uhum. A Amazon, Uhum. Então, como é que é, Sara, essa experiência incrível de poder liderar, nessa é a Zona Norte toda, essa área do Na Amazonas todo, verdade, a gente opera principalmente no Amazonas, a gente já fez
parcerias avulsas e ações específicas em outros estados, mas toda a nossa estrutura ela está voltada para a região ribeirinha aqui no Amazonas mesmo, só no estado, né? E aí, lógico que a gente tem amigo em tudo que é canto, então já fizemos parceria com o Acre, na verdade com os 6 estados do norte, em momentos diferentes, mas a nossa ênfase é realmente a população ribeirinha aqui no Amazonas, né? E normalmente no nosso calendário, a nossa prioridade é a capacitação ribeirinha, que é a nossa paixão, assim. Então, durante o ano, a gente faz diversas conferências ministeriais, mas também treinamentos de diferentes de diferentes abordagens e temas mesmo. Já fizemos de agricultura, de como gerar renda na comunidade, desenvolvimento comunitário, mas principalmente com pastores e líderes ribeirinhos no interior. Pessoas que são nativos, né? Caboclos, ribeirinhos que hoje servem em ministério e que às vezes não têm acesso a uma formação teológica ou não tem um lugar uma vez por ano para se reciclar, para receber ferramenta ministerial. Então, isso é o centro do que a gente faz. E aí, com esse relacionamento com os pastores, a gente começa a ouvir as necessidades das comunidades. Naturalmente, você fica sabendo de uma comunidade que não tem acesso a médicos ou a dentistas, ou não tem acesso até mesmo à educação. Então, nesses quase 10 anos de organização, a gente teve o privilégio de servir com dezenas de equipes de voluntários, conectando essas equipes a essas comunidades mais carentes para que eles sirvam, né, na parte de ensino bíblico, ajuda ao pastor local, né, que eles são tão sozinhos assim. Então é muito legal quando a gente chega lá junto deles com uma equipe disposta a servir a comunidade junto com ele, mas também médicos, dentistas, feira de trocas. A gente já construiu escolas. Nós temos um programa para crianças com necessidades especiais no interior. Então, mas todas essas coisas foram acontecendo a partir desse relacionamento. Quando você senta, De Angelo, e começa a fazer perguntas, você começa a entender quais são as dores daquele local, quais são os lugares que precisam ainda do reino, sabe? As áreas daquela região que ainda não conhecem o cuidado e a abundância do amor de Jesus, não só em salvação, mas na completude disso, né? Então, a gente tem os demais projetos, eles são complementares a esse DNA de capacitação que a gente tem, né? Sabe, Sara, que eu e a Érica, a gente tem muita vontade, né, de poder fazer uma viagem missionária com vocês. Né? Quem não sabe, a gente tem uma amizade incrível com o Magno e com a Sara. Né? A gente sabe que o Isaac aí são os padrinhos do Isaac, que a gente escolheu. Né? E é incrível mesmo essa amizade, tudo que a gente viveu na Jubaã juntos. Né? A gente aprendeu, eu aprendi muito com o Magno. Né? Ele fala que aprendeu comigo, mas não aprendeu nada comigo, não. Só eu aprendi com ele mesmo, com a Sara. Aprendeu, né? Sim. Eles são um casal incrível, mas a gente espera que depois dessa pandemia aí, a Yasmin agora crescendo um pouco, depois de nascendo, crescendo um pouco, né, a gente está um pouquinho participando mais aí, viver essa experiência incrível, porque muitas vezes quando a gente fala, né, sobre missões, a gente pensa o quê, Sara? A gente pensa fazer missões, vamos para a África, né? Ou para outros países, né? Coreia, lugares muito difíceis de pregar a palavra de Deus, mas a gente acaba esquecendo de algo que é bem próximo. Né? Então, por isso que é incrível esses ribeirinhos, né, que tanto tem aqui. Eu lembro quando o Rafael Bigovas, que veio para cá e quis logo conhecer, né, ele viu e se apaixonou por aquilo, e viu aí que a Sara já trabalhava nesse ramo, nesse meio. Mas, Sara, como é que foi? Pode dar um resumão, porque eu sei que é muita coisa para falar, mas como foi a tua iniciação para realmente ouvir assim do pai, falar com ele e dizer, tá, pai, pode contar comigo que eu vou comandar tudo isso aí, deixa comigo que eu vou liderar esse ministério e ir embora lá fazer missões. Eu gostaria muito que essa narrativa fosse bonita, romântica, espiritual, assim, mas foi uma, na verdade, uma experiência
muito pé no chão e até mesmo de uma guerrinha entre Deus e a Sara, porque eu não tinha, diferente de até amigas minhas mesmo, que sempre admiraram muito a vocação ministerial. Eu sempre servi na igreja quando era pequena, sempre ativa, liderando coisa, cantando no coro, regendo o que tinha que reger, varrendo. Sempre fui muito ativa, mas não queria ministério como carreira de jeito nenhum. Eu queria ser médica. Eu tinha vários planos para minha vida. E talvez uma das últimas coisas que eu queria fazer na minha vida era ministério integral, assim. Eu queria servir como todo mundo serve, um ser humano normal que ajuda aqui, ajuda ali e tal. E aí, no meu último ano do ensino médio, eu comecei a sentir meu coração virar mesmo. Não tinha a gana que eu sentia pelo que eu queria fazer, pela medicina. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o que está acontecendo no meu coração? O que está acontecendo? E, cara, perguntar para Deus é terrível, assim. Porque é muito maravilhoso, porque ele responde, mas é terrível porque ele responde. Então, quanto mais eu perguntei, eu na verdade estava em casa quando o Senhor falou comigo na Bíblia mesmo. Isaías 42, Jeremias 1 e textos que já vinham ressoando comigo e Deus falando, Sara, eu quero você para isso, né? E foi um período muito difícil, na verdade, De Ângelo, porque não era o que eu queria. E eu te passei por um momento de, poxa Deus, mas não era isso que a gente tinha combinado. Lembra que eu ia ser médica? Lembra? A gente ia nananã, e Deus tá assim, nem sei do que você tá falando, assim. Mas eu passei por esse período de, poxa Deus, não era esse o plano. E o mais legal, e lógico, né, a partir daí não tinha para onde correr, porque eu ouvi muito claramente no que eu li. Eu não estava num culto que tocou música e eu sem pensar, levada pela emoção. Não, bem que eu queria, para dar essa desculpa. Mas foi uma coisa muito. O texto falou comigo e Deus me deu essa convicção, mesmo eu não querendo, né? Inicialmente. E aí eu fui para o seminário e passei quase um ano e meio no seminário sem saber o que eu estava fazendo lá. Porque eu falei, cara, eu só sabia que Deus tinha me falado, eu sabia o que ele tinha me dito. Era só isso. Meio que Abraão, assim, sabe? Sai e começa a andar. E lógico que eu não, quem me dera ser Abraão para passar por aquilo na CNTP, assim, né? Na tranquilidade. Mas para encurtar a história, um ano mais ou menos de estudo em teologia e tal, e o Senhor começou a abrir algumas portas que foram direcionando o rumo que eu tinha em vocação, né? E uma das coisas mais preciosas, eu acho, e talvez para quem tá aqui, né? Eu tô vendo um monte de gente passando por aqui, a Eriquinha também tá assistindo, é que às vezes a gente escuta a voz de Deus, De Ângelo, e quando Deus fala assim, olha, eu quero você para ministério, né? Eu quero você numa vocação integral, sei lá. E eu, na minha experiência, eu projetava o que eu conhecia de ministério. Ah, então eu vou ser a fulana. Ah, então eu vou ser a missionária, como a missionária tal. Eu vou ser. Você começa a buscar essas referências, né? Só que Deus é um Deus muito autêntico, ele é muito criativo, ele é multiforme. Então, a história do De Ângelo não vai ser a mesma da Sara, que não vai ser a mesma do Magno, que não vai ser a mesma da Nauzira, que não vai ser a mesma do pastor fulano de tal, do pastor Alexandre. Então, isso me tomou, sem brincadeira, uns 5 bons anos até eu entender que Deus estava me chamando para uma coisa que ele tinha feito para Sara fazer do jeitinho que era para eu fazer, que não era para eu ser uma outra pessoa. Eu até brincava, eu falava, Deus, mas eu adoro biju, maquiagem, missionária eu não vejo usando essas coisas, sabe essas besteiras, eu tinha 17 anos, né? E Deus falou, não, não, traz biju, traz suas coisas aí, mas vai, serve, sabe? Vai falar de mim, vai viver o Cristo e só isso. Então, eu fico muito feliz que nessa jornada e não foi fácil chegar nesses lugares, mas hoje com o entendimento de que eu sou chamada, na verdade, à obediência. Algumas pessoas falam, né? Poxa, Sara, você é chamada para os ribeirinhos. Eu falei, eu estou servindo aos ribeirinhos agora, porque é onde Deus
me quer agora, meu coração está entregue. Mas se Deus me mandar para o Nordeste para começar um ministério de vôlei de praia, e eu falei, tá bom também. Então, eu acho que a grande parada é a gente ouvir o que Deus falar e, com a graça dele, ter coragem de só obedecer, dar esse primeiro passinho, entendeu? E deixar ele fazer o formato. Ele não faz muitas cópias. Tudo dele é muito original. Então, isso dá um sopro novo no coração, né? Glória a Deus. Aí apareceu a JMA. Como foi para Uhum. poder iniciar essa parceria que depois virou uma liderança, virou uma pessoa, um dos, né, pontos chaves para poder realizar algo aqui no nosso estado? Uhum. Na verdade, a JMA, ela nasce depois de 4 anos. Eu estava aqui no Amazonas há 4 anos e servindo com a AVM, que é um ministério muito querido, que eu amo muito, muito. E Deus estava me chamando para. Sabe quando seu coração vai mudando? Você começa a ver coisa que você não estava vendo, você começa. Pô, cara, que vontade de treinar, que vontade de fazer isso, que vontade de fazer aquilo. E a AVM não tinha essa vocação mesmo. A parada deles era diferente. E foi um momento muito importante para mim de ter coragem de saber que Deus estava começando a me dar novas paixões e ter coragem de seguir essa coisa do coração, sabe? De falar, cara, acho que está na hora de eu colocar esses planos que Deus fica alimentando no meu coração e botar para fazer. E aí eu saí da AVM em 2012 e em 2013 eu estava começando, na verdade, a agência da Sara, assim, sabe? Eu falei, não, eu vou criar a Mobilize e vou mobilizar a igreja brasileira. Esse era o meu lance. Eu quero que a igreja brasileira vá para a rua. A gente precisa sair de dentro de casa e ir para a rua, né? Essa coisa toda. E aí aparece a Mary Catherine, que é dos Estados Unidos. Ela tinha acabado de passar por uma transição de trabalho também e herdou um ministério aqui do Amazonas. A história é meio longa, então eu não vou contar os detalhes, mas um inglês que tinha acabado de falecer tinha algumas atividades aqui, inclusive um barco, lancha, um centro que eles não sabiam o que fazer com aquilo. E ela me conheceu através de Josias Lira, você provavelmente o conhece, ele juntou a gente. E ela falou, cara, eu tenho essas coisas, o John acabou de falecer e a gente não sabe o que fazer com isso. E aí meu coração espumando de coisa que eu tava louca para fazer e não tinha estrutura, né? Porque eu tinha nada. Que Sara tinha nada, tinha o Magno na época, que já é coisa pra caraca. Mas eu não tinha barco, não tinha nada. E aí foi de Deus, assim, a gente sentou eles com essa transição recente por uma perda de liderança, né? E o nosso coração trançou, assim. Então, nos últimos 8 anos, eu tenho tido o privilégio de desenhar um pouco do que a gente vai vendo. É o que eu falei muito das dores, né? Você olha em volta e você começa a perguntar e você começa a identificar quais são as necessidades. E Deus, ele está atento às necessidades das pessoas, D'Angelo. As coisas são muito mais simples do que parecem. Quando as pessoas falam, tem que fazer missões, tem que fazer evangelismo, como se fosse essa coisa estruturada. E a sensação que eu tenho é que Jesus ele só andava pelos lugares. Ele saía andando. E conforme ele ia andando, ele ia vendo as necessidades, ele ia suprindo essas necessidades, falando, olha, eu estou suprindo dessa forma aqui, mas isso é temporário. Eu vou te dar isso aqui, eu vou te ajudar nisso aqui, mas eu também quero te dar o que é eterno. E eu acho que o nosso movimento permanece o mesmo, seja na AVM, seja na JMA, é olhar onde Deus está andando, olhar aonde o reino ainda não chegou e andar por lá também, e fazer perguntas, identificar as dores e tentar respondê-las conciliadas com a agenda de Deus para aquele lugar. Essa é a parte mais difícil, que me deixa um pouco grisalha. Perguntar a Deus como, onde, né? Então. Glória a Deus. O evangelismo, missões, ela sempre me chamou muito também, né? Porque é uma coisa realmente que a gente pensa que é uma coisa de outro mundo, que é para poucos, né? Mas não. Deus, ele falou, vai e fala de mim. É uma coisa simples, mas muitas vezes a gente coloca muitas barreiras e acaba realmente perdendo muito tempo e não fazendo nada.
né? Uhum, E quando a sim. gente vê alguém fazendo, a Sara, a missionária, é acostumada, ela sabe falar, prega e tal, Parece que sabe, mas rápido, não sabe não. né? Pronto. Porque é a humildade, né? Porque a Sara é muito humilde, né? Mas Deus usa poderosamente, né? Então a gente, quando a gente se dispõe a fazer, Deus realiza. Realmente Deus ele faz É. acontecer. A gente só tem que se colocar à disposição, né? Aqui na Uhum. igreja a gente tem trabalhado com o Plano PIS, né? A gente tem sim ajudado até uma igreja, né? Uma das igrejas da África, continente africano, esqueci o nome agora, o Ribeiro está até aqui, se for falar depois aqui. E tem sido incrível já o início da experiência, né, de treinamentos, o nosso pastor treinando, e realmente fazendo, hoje eu estou responsável pela parte de plantações de igrejas, então, né, mais na frente a gente vai conversar mais aí sobre essas viagens aí, para poder realmente a gente estar Sei, fechando sei. parcerias aí, e a A gente gente está vai nesse ramo. navegar junto, com certeza. Exatamente, né? Então, mas é incrível realmente fazer a vontade de Deus, ele faz grandes coisas acontecer. A gente olha os outros e fala, poxa, eles são o cara, né? Mas ele quer usar todos, é só colocar à disposição. Sara, uma última pergunta antes de realmente entrar nessa questão de evangelismo e missões na pandemia. Mas como é que eu faço hoje? Ah, eu estou gostando de ouvir tudo isso, eu quero participar da JMA. Posso participar? Como? Sim. E tem tanta gente legal passando por aqui, alguns amigos meus, alguns amigos seus. Boa noite para todo mundo. Que bom que você está por aqui. A JMA, De Angelo, ela, como eu falei para você, a gente tem áreas muito variadas de atividade, né? Todas voltadas ao interior do estado. Então, hoje a gente tem voluntários das áreas mais óbvias e mais improváveis que você possa pensar, né? Então a gente tem motoristas voluntários que ajudam a entrega de cestas às famílias com deficiência, com algum tipo de necessidade especial. A gente tem designers que são voluntários que ajudam a gente com arte visual de comunicação dos programas, mas a gente também tem missionários voluntários, enfermeiras voluntárias, médicos. Então, o que eu posso encorajar, que eu acho que é o mais assertivo e objetivo a fazer, é ir lá na nossa página aqui no Instagram, Justiça e Misericórdia, e deixar uma mensagem pra gente. Fala um pouco de você, fala o que você curte fazer, e a gente vai comunicar que projetos que estão em andamento e como você pode servir. Outra coisa também é que a gente hoje tem um grupo de voluntários remotos muito grande. Tem pessoas que estão em São Paulo, que estão em Minas, que estão em outros estados, até nos Estados Unidos mesmo. Eu já tive tradutores que traduzem textos para gente de lá. Então, essa barreira geográfica, ela não impede mais de servir, muito pelo contrário. A gente tem a sensação de que eles conseguem se engajar ainda mais. Então, nesse período agora de pandemia, por exemplo, a gente teve muitos médicos que atenderam por telefone, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que enquanto as pessoas aqui em Manaus não conseguiam acesso à saúde, a uma UBS ou a um hospital, muitos deles fizeram atendimentos por telefone, teleconsulta, enviando mensagem, a receita por mensagem. Então, isso é um dos privilégios do tempo que a gente vive hoje. Quando Jesus fala, né, vocês vão fazer obras ainda maiores, eu acho que esse tipo de obra estava inclusa no parágrafo 8º ali dessa Constituição do Reino aqui na Terra, sabe? Realmente, Deus ele é incrível mesmo e ele realmente ele usa, né? Glória a Deus aí, muita gente entrando mesmo, né? Até o pastor Tiago veio ali, o Tiago Limpo passou por ali, né? A Luciana, a Juliana está aqui por aqui agora. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos aprendendo aqui um pouco com a Sara Rodrigues, né? Nossa missionária aqui, né? O pessoal já fala, é a nossa missionária, é a missionária daqui do Amazonas, Sara Rodrigues, olha a Com Thaís aí aparecendo certeza. também, né? Grande abraço para a Thaís. E assim a gente vai encaminhando. Aí tá, Sara, de repente chegou a pandemia. Como é que Uhum. foi de cara essa questão de entender, primeiramente, né, essas incógnitas que apareceram? Será que isso é sério? Será que não é? Né? Será que Sim. precisa realmente de tudo isso?
acho que não, e depois a gente viu que sim. E como é que foi para poder enfrentar esse início de pandemia até os dias atuais, para poder vocês trabalharem bem? É, a Elô também passou por aqui, Taizinha é da Juba, você lembra, né? Que Lembro, vivia com a lembro. gente lá da Black House. É, Cara, De Ângelo, eu tenho a tendência de levar as coisas muito a sério, assim, até que elas se provem o contrário, né? Então, a minha mãe, quando era mais nova, pequenininha, a gente tinha o hábito de brincar e falar: Ai, mãe, cortei o dedo. E aí eu, tô brincando. E a minha mãe falava assim: Olha, vocês ficam brincando com coisa séria, e quando for sério de verdade, eu não vou acreditar. E eu acho que a gente vive num tempo em que a gente brinca tanto com coisa séria que quando acontece, a gente tende a banalizar, né? A gente tende a não acreditar de primeira, até pela quantidade de informação ilegítima e falsa mesmo que circulam nos veículos de comunicação. Mas em março, quando tudo isso começou do ano passado, foi muito óbvio, no nosso caso em particular, porque eu estava no Rio, eu fui ao Rio para ver a minha família por uma semana, aniversário do meu pai. Foi exatamente dia 13 de março, tá chegando, dia 14, aniversário dele, beijo, pai. E lá as coisas já estavam muito sérias, não era uma coisa assim que estava na TV. A gente sabia de pessoas que estavam doentes já. A minha mãe trabalha num hospital no Rio de Janeiro, então eram coisas que a gente já estava vendo. Então não foi muito difícil de perceber a verdade disso. E a primeira coisa que é o mais difícil nesse momento é você ser flexível com os seus planos, né, com as coisas que você determinou para aquele período. E como responsável por uma organização, a coisa mais difícil foi tipo, cara, não dá para a gente tinha viagem no fim daquele mês. E eu falei, segura a viagem, porque a gente não pode levar vírus para o interior. E essas decisões, vou dizer executivas, porque elas são diretivas, não tem muita conversa, é a decisão na hora da urgência, né? E conforme a gente foi dando tempo, a gente percebeu a gravidade disso aqui no estado, principalmente, quando os ribeirinhos começaram a ligar. O nosso telefone toca rapidinho, De Ângelo. Começa a chegar coisa lá, líderes comunitários. A gente tem relacionamento hoje em quase 50 dos 62 estados, dos 62 municípios. E o pessoal liga, Sara, o pessoal aqui está com sintoma, a gente não tem nem de pirona. A gente tem uma comunidade no Rio Negro que 16 pessoas, são 40 famílias, 16 pessoas tiveram sintomas no primeiro momento ali da pandemia do ano passado e não tinham nem medicamento para tratar a febre, sabe? Não tinham nada. E então isso ajuda a gente a chegar na realidade muito rápido também, porque não é notícia, é como aqui o que aconteceu agora nesse janeiro. A gente não está falando do que o canal tal ou a rede tal de televisão, é o que eu estava vendo. Eu vi pessoas agonizando no telefone, sabe? Eu vi gente falando, olha, não precisa mais trazer cilindro porque minha mãe já morreu. Então não preciso da notícia, porque o meu telefone me fala o que está acontecendo. E aí a gente teve que literalmente parar, olhar para Deus e falar o que o Senhor vai fazer. O cenário é diferente do que a gente planejou. Agora, esse mês eu já estou planejando 2022. Naquele período eu já tinha os planos para esse ano. Então você imagina você olhar para o seu calendário e falar: Deus, a gente planejou isso, mas parece que o Senhor está fazendo outra coisa. Como é que o Senhor vai responder às dores presentes? Essa é a pergunta. Quando fala, missões, cara, é Deus, tá acontecendo uma coisa. O que o seu reino muda? Como que Cristo muda essa circunstância? Essa é a pergunta. E aí isso vai vir em forma de alimento, vai vir em forma de Bíblia, vai vir em forma de um devocional, às vezes, porque as pessoas não têm para onde correr, vai vir em forma de antibiótico, mas Deus vai responder às demandas daquele momento. E foi um ano que,
Em 4 meses, a gente mobilizou mais de R$ 800 mil em recurso para o interior. Comida, medicamento, informação. As pessoas não tinham informação, a gente mandava cartas para as comunidades, vídeos para todo mundo que estava acontecendo. Então, eu costumo dizer que quando você vai em direção aonde Deus está fazendo, recursos e outras coisas vêm junto, porque ele já está nessa direção. Então, ano passado foi um ensaio muito duro, muito triste, muito difícil do que a gente viveria agora nesse janeiro e fevereiro, mas ao mesmo tempo muitas perdas, muita dor, mas também de muitos milagres. Porque Deus, enquanto as pessoas estão orando lá no interior, Deus vai responder. Ou pode ser através de mim, ou vai ser através da Elô, ou vai ser através da Taizinha, ou vai ser através do De Ângelo. O lance é quem é que vai ouvir e vai fazer o que eu preciso que seja feito. Acho que no final do dia, esse é o movimento, sabe? Desse Google Earth, assim, de Deus olhando quem está disponível e usando essa pessoa para responder às demandas do povo, como Jesus fez nos seus anos aqui com a gente, né? Sara, eu achei lindo, né? Tem aquele vídeo, mas eu já acompanhava antes alguns teus stories, né, do Magno, de algumas pessoas que te acompanham, né? Realmente aquela arrecadação de alimentos foi incrível, porque eu vi muita cesta básica ali. Eu vi muitas mesmo. Quanto era no total e como foi realmente para vocês conseguirem tudo aquilo. Sim, a gente ano passado distribuiu quase 18 mil cestas básicas, né? Lá para os ribeirinhos inicialmente, mas também através de algumas organizações aqui na cidade, igrejas da cidade. E é muito interessante, D'Angelo, porque a maioria, uma grande maioria de nós vive numa bolha, aonde entender o conceito de fome é tão distante que. Porque o que o seu olho não vê, você não entende, né? Eu posso falar, mas a pessoa não entende. Até que você chega numa casa de pau, né? De tábua, às vezes água já dentro da casa, porque em áreas alagadas a casa tá debaixo d'água. E aí eles constroem um outro piso de madeira para ficar em cima do piso da casa, fora da água, e estão isolados. A plantação dos caras não existe porque está tudo debaixo d'água, e eles estão comendo açaí há 4 dias. E aí você chega lá com 1 quilo sabe, 5 quilos de arroz, 3 quilos de açúcar, 2 quilos de feijão, e você vê choro, porque é uma mãe olhando, falando, não tinha mais nada para dar para os meus filhos. Então, e aí é buscar esse equilíbrio, né? Do que é temporário, né? De que o arroz vai acabar. Mas o Deus que escutou aquela oração por aquele arroz não acaba. Então hoje ele deu o arroz, mas amanhã ele vai dar todo o resto, tudo o que faltar, não só físico para aquela pessoa. Então é esse esforço de caminhar ao mesmo tempo, né? Como Jesus fazia, Jesus fala, cara, levanta e anda, agora faz assim, não peca mais não. Sabe, ele fala assim, eu resolvi a tua pane temporária, mas, by the way, tem um pai que te ama pra caramba, tenta olhar pra ele quer te ensinar as coisas. E eu acho que o nosso movimento é exatamente o mesmo. Ouvir as dores, responder às dores à medida que Deus continua jorrando recursos para que elas sejam respondidas, não só recursos financeiros, recursos de toda sorte, humanos, recursos intelectuais, recursos espirituais, para que aquilo ali, o reino venha. A gente fala muito, o reino de Deus chegou, mas o reino de Deus chegou, filho, é imprimir o Éden na terra perdida, sabe? A gente mostrar o que era para ser, e aonde era para ser não tinha fome, não tinha doença, não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha nada. Então, o que eu puder trazer desse reino para sua casa enquanto eu tô aqui, eu vou trazer. E aí, e confiar a Deus que ele vai continuar pastoreando aquela família depois que a gente né, seguir adiante, assim. E ele tem feito isso, ele tem feito isso. Eu costumo dizer que ele é o rei da floresta, e ele é mesmo, ele dá conta do recado, sabe? E glória a Deus por cada voluntário que ali se juntaram, né, para poder estar fechando as cestas, né? Eu vi que foi um trabalho imenso, intenso,
né? Mas Muito do pessoas se flex. disponibilizaram ali, muito do flex, né? E claro, né, como a Sara sempre fala, com muito cuidado, todo mundo usando máscara, álcool em gel, Sim. álcool 70 passando nas cestas. Aí tudo bem, todo mundo se equipando legal, mas quando chegou na questão do oxigênio, Hum. porque o que eu ouvia de pessoas indo, falando, não, fique em casa, deixa que eu vou buscar para vocês e levo. Aí eu falei Sim. assim, rapaz, essa Sarinha tá com tudo, é Deus mesmo usando ela, toda essa Não é, equipe, eu não tive nem porque tempo de mobilizar. É isso que foi, tem gente que fala assim, caramba, você arrecadou você mobilizou. Eu falei, gente, a gente não tinha tempo de mobilizar. Sabe aquela coceira que quem está em casa fala assim, eu preciso fazer alguma coisa e faz show, contato. show. Teve gente do Rio que falou, Sara, eu quero ir para aí, a Teté, dentista, né, a Stephanie de lá. Sara, eu quero. Falei, não pode vir para cá, tá? As pessoas estão morrendo aqui. E, De Ângelo, hoje eu tô com essa. Tenho dito, né, que sorrir hoje tem sido um exercício. Porque a gente tem perdido tantas pessoas. Na semana passada eu passei uns 3 dias, tipo Davi, sabe, recolhida, precisei chorar. O luto de. A gente perdeu pelo menos 8 pessoas próximas nossas aqui, amigos mesmo que conviviam com a gente, pessoas novas e velhas. E no meio disso, você se reorganizar para continuar conectando ajuda. Então, o que aconteceu, na verdade, foi muito espontâneo, porque a gente começou a ver a necessidade, ver pessoas, parentes, amigos, falando: eu tenho uma amiga muito próxima que a mãe dela estava sem respirar em casa. Então, esse movimento na nossa cidade que aconteceu agora, lógico, tem muito de altruísmo de algumas pessoas e até mesmo dever de ministério de outras pessoas, mas também eram pessoas que estavam com os seus morrendo. Quando sua mãe tá morrendo, quando seu tio tá morrendo, quando seu primo, você vai pra rua, vai pra fila do oxigênio e vai tentar salvar os seus, né? Então, teve essa mistura, mas assim, para você ter ideia, cada recarga de oxigênio ali naquela fila, né, do distribuidor, que era o único aberto à população, né, aos civis naquele momento, custava cerca de R$ 600. A cada 10, 12, 20 horas, aquela pessoa tinha que encher de novo. E eram mais R$ 600. E mais R$ 600. De Ângelo, a gente não tem R$ 600 para comprar a compra do mês. Quanto mais para a cada 10 horas, 12 horas, 20 horas, você está na fila de novo para pagar mais R$ 600, né? Então, a gente começou a falar disso. Eu abri as nossas mídias e falei, gente, o couro está comendo, as coisas estão muito ruins, as pessoas estão morrendo e a gente precisa de ajuda. E eu não consigo, até hoje, assim, a minha mente não consegue processar a avalanche de generosidade que mandaram para o norte, para o Amazonas, assim, para nossa cidade. A gente conseguiu atender mais de 300 famílias com recargas constantes de oxigênio, D'Angelo. Eu sei, e não tem a ver com a JMA, tem a ver com um Deus que se preocupa com aqueles que estavam em sofrimento. E ele mexeu em tudo que é gente, mexeu em empresa, mexeu em famosos, mexeu em igrejas, tanta igreja ajudou, assim, sabe, que eu não consigo nem listar. Membros, gente normal, pessoas, indivíduos que falaram como é que eu posso ajudar. E o que a gente fez foi colocar a nossa estrutura à disposição dessas pessoas que queriam ajudar e conectar essa ajuda nas frentes de maior necessidade. E aí eu só vou falar isso para você, para não falar muito tempo, eu não quero falar muito. Mas foram 5 coisas principais, né, que a gente se envolveu. Essa questão imediata do oxigênio, que foi a compra e distribuição gratuita de cilindros. E cilindro, naquele momento, estava extremamente caro. Assim, um cilindro que lá no Sudeste eu compraria R$ 400, aqui eles estavam vendendo a R$ 3.000. E mesmo assim, o dinheiro vinha e a gente conseguiu. Hoje a gente tem cerca de 175 cilindros rodando ainda na cidade, atendendo algumas pessoas que estão em recuperação.
a recarga de oxigênio gratuita para as pessoas que estavam na fila e não tinham condições de comprar. E aí entra o voluntariado que você falou, né? Uma galera que falou: cara, peraí, tem parente do doente que tá lá? Não, eu tô bem, eu fico na fila lá, deixa o parente cuidar do seu doente. E até outro dia, uns dias depois, eu perguntei pra Stephanie: como é que começou esse negócio da fila? Ela, Sara, eu não sei. Só sei que quando eu vi, tinha voluntário lá, guardando lugar na fila. E assim, eles iam para lá às 8 da manhã e saíam de lá meia-noite, às vezes. Esperando, porque tinha que esperar, era um monte de cilindro, até sair o seu, demorava muito, né? Então, foi muito lindo de ver esse cuidado. Não só, às vezes, quem não tinha os R$ 600 para doar, estava lá doando tempo, doando risco, se expondo naquele momento tão perigoso, né, e grave assim. E aí a gente também conseguiu doar medicações para as famílias que não tinham condições de comprar, inclusive o Parque das Tribos, que atende uma população indígena em Manaus, a gente fez algumas doações para lá. A gente também doou equipamentos de proteção para as pessoas, voluntários, enfermeiros, fisioterapeutas que estavam atendendo na casa das pessoas, voluntários que estavam servindo nesse momento também. E, por último, foi equipamento médico, né, como oxímetros, ambus, kits de cilindro, que cada kit de cilindro custava, sei lá, R$ 600. Então não adianta eu te dar um cilindro se você não tem o kit, que vai colocar o catéter, vai ter o manômetro para medir quanto que você vai colocar. Então, assim, uma coisa puxava a outra, mas eu posso dizer hoje que nesse processo a gente doou mais de 140 mil itens, né? Seja alimentação, seja EPIs, sejam oxigênio ou cilindro. O que compreendia a ação alcançou aí quase 150 mil pessoas nesse período de 2 meses e eu considero a gente só uma passagem. Tem gente que fala, ai, a JMA, Sara, você. Eu falei, gente, a gente só recebeu e escoou, assim, e nesse processo as pessoas viram o cuidado de Deus. A gente tem tanta história, sabe? A gente falou, cara, não é possível, isso não existe. Como é que vocês estão mandando oxigênio pra gente todo dia de graça? Estão vindo buscar o cilindro e deixar de volta. Tipo assim, é quase que um serviço privado, né? De coleta e entrega. Então, assim, tudo isso foi uma forma de demonstração mesmo de um Deus atento, um Deus que, assim como estava atento às necessidades ali na Judéia, em Samaria, quando Jesus olhava aquelas dores e Deus respondia, é o mesmo Deus que vai olhar para as dores de Manaus, para as dores de São Paulo hoje, de Santa Catarina, dos outros estados que estão em sofrimento, e vai continuar mobilizando ajuda para salvar as pessoas que ele ama. Então, feliz é aquele que só escuta e sai indo atrás dele, porque aí você vê as paradas de camarote, né? Você vê os milagres de pertinho, isso é muito legal. Dói pra dedéu. Eu chorei nesses 2 meses o que eu não chorava há muito tempo. Por dor do outro, sabe? De você ver o sofrimento tão de perto. Mas ao mesmo tempo você vê Deus de uma forma muito, muito maluca, muito especial, assim. Que bom, Sara, porque realmente é maravilhoso, mas é difícil ao mesmo tempo, né? Sim. Com certeza, tu viu vários da sua equipe, né, fazendo um ato de bondade, se alegrando naquele momento, depois parando, refletindo tudo, e o emocional muito abalado, porque todo mundo se abalou nessa pandemia, né? A gente chegou numa fase que a gente fala que não tem uma pessoa sequer que não perdeu alguém, né? Seja familiar, seja amigo, colega, Um conhecido, vizinho. né? Um vizinho, todos nós perdemos alguém. Sim. Realmente é difícil. Eu passei uma situação bem difícil com a minha mãe, mas glória a Deus que ela se recuperou, ficou com falta de ar, quase se internou, não se internou, se recuperou em casa, e glória a Deus que deu tudo Graças certo, a Deus. hoje tá bem. Mas a gente perdeu amigos próximos, né? Como o nosso o Rômulo, né? Que foi uma perca que doeu bastante, mas a gente sabe que a vontade de Deus é soberana, né? Uhum. Se ele chamou alguns para estarem lá perto dele agora, é porque ele queria nesse momento. E se nós estamos aqui hoje ainda, é para fazer a vontade dele. É isso que a gente fala Sim, aqui, menos de mim e mais dele, né? Mais dos céus aqui na terra. Então, nosso papel é esse, sim. é trazer realmente o céu aqui para a terra, para podermos mostrar que Jesus está muito vivo e está fazendo grandes coisas acontecer. Sara, tem algum dos projetos
ou campanhas que ainda está aí funcionando? Alguém, poxa, eu quero doar uma cesta, eu quero fazer tal coisa. Vocês ainda estão recebendo alguma coisa? Sim. É uma coisa, quero falar duas coisas antes de responder sua pergunta. Um é que nesse processo, De Ângelo, as próprias pessoas envolvidas estavam adoecendo. A gente teve perdas do irmão de gente que trabalha comigo, pai de gente que trabalha comigo todo dia. Então, enquanto a gente estava servindo, as pessoas estavam adoecendo, né? Chegou um momento que eu falei, gente, uma ação civil só pode existir se houverem civis vivos, assim, porque as pessoas estavam morrendo aos montes, assim. Então, eu sou muito grata às pessoas que perseveraram em servir, mesmo com tudo desabando à volta. E não foi uma tarefa fácil. Eu vi aqui que acho que foi até a Eriquinha que perguntou, né? Como manter o psicológico equilibrado nessa linha de frente de arrecadação na JMA. E eu só posso dizer que a gente teve muito apoio psicológico mesmo. Muitos psicólogos voluntários estiveram em plantão com a nossa equipe, assim, gente que às vezes dava pane mesmo, de tipo, hoje eu não tô conseguindo, e Anne, outros psicólogos, até mesmo de fora daqui, acompanhando todo mundo muito de perto, e muita conversa, muita oração, muito choro junto. A primeira vez, nos primeiros dias, né, que teve um dia que eu chorei umas 5 vezes, assim, de parar, não sei o que, putz, aí eu parava, chorava, chorava. Aí o Magno, preocupado, eu falei, amor, eu só tô chorando. Porque eu preciso chorar para continuar. Enxugava o olho e continuava trabalhando. E vinha outra coisa, você chora. Então, literalmente se permitindo viver o luto no meio daquele caos, assim, né? Mas eu ainda acho que eu vou precisar de terapia daqui a... Deixa passar aí mais uns 10 dias. Talvez uma psiquiatra. Tô brincando. Mas provavelmente sim. E eu sou super, super aconselho. Façam terapia mesmo. E sobre o que está acontecendo agora, a gente, graças a Deus, a nossa capital está um pouco mais estável. Então, a gente fez a curva da operação para o interior. A gente hoje já tem uma demanda de 600 pessoas no interior, em umas 18 comunidades que hoje estão isolados, primeiro por causa da chega dos rios, mas também passando fome mesmo. Então, hoje a gente está enviando alimentação para esses lugares, munindo os agentes de saúde dessas comunidades com a medicação básica. Então, aqui eu estou falando de paracetamol, dipirona, vitamina C, até mesmo medicamentos para o Covid, né, para a Covid, e equipamentos de proteção. Então, hoje, a ação ela continua em toda velocidade, mas realmente voltada à população ribeirinha. E quem quiser ajudar, só de novo, ou faz contato comigo, ou pelo nosso Instagram. E uma coisa legal é que a gente consegue, De Ângelo, reportar com muita clareza, assim, né? A gente sempre, eu costumo dizer que a integridade e a transparência financeira para a gente são valores muito importantes. Então, nesse período todo, a gente compra a cesta básica, mostra a nota fiscal, mostra quem entregou, mostra a foto de quem recebeu, porque eu acho que é importante, faz parte da troca, né? Quem está longe precisa ver, precisa sentir, até para criar vínculo. O que é tudo isso se não tiver relacionamento? O que é você entregar uma comida se você não sabe o nome da pessoa, sabe? Então, hoje a gente tem o privilégio de saber nomes de pessoas e continuar esse vínculo de ajuda com eles também. Então, praticamente hoje a gente está mandando para fora alimentação, medicamento e equipamentos de proteção. E aí, equipamentos médicos a gente manda por demanda mesmo, né? Então, a gente já tem trabalhado com oxímetros, lugares que as pessoas estão monitorando a oxigenação das pessoas, que são as coisas mais específicas. Mas é só fazer contato mesmo e a gente conecta com alguma dessas janelas de ajuda aí. Olha, tu viu aí que a Erika colocou que como é que faz para entrar nessa seara tão grande, né? Então ela tá querendo aí, aproveita essa design aí para Senhor, crescer mais a gente aí. sempre precisa. Mas a Erika sempre fala do trabalho de vocês, ela realmente ela ama. O Magno até falou um dia que
estava precisando de ajuda, de mais pessoas. A Érica, opa, então me coloca aí. Então, Não, o Sara, pessoal da Juba Ângelo, da época, o Rodolfo, uma galera se aproximou assim para servir junto com a gente. Davis ofereceu ajuda. Então, assim, é muito legal como o serviço nos aproxima, né? É sim um transbordar e doar para o outro, mas ele é uma troca muito única mesmo, né? De relacionamento também. e questão da Jubaã, realmente era uma família, né? Então todo mundo hoje ainda vê essa esperança de, poxa, vamos reunir de novo, vamos estar perto, Sim, vamos fazer alguma coisa junto, né? sim, Porque sim. foi muito bom mesmo o que nós fizemos, né? Juntos na Hum. Jubaã. Mas glória a Deus, Sara, porque realmente todos daquela família ali, né, estão fazendo coisas acontecerem em suas igrejas, estão Ah. trabalhando, estão ativos, né? Para fechar rapidinho, como é que está a igreja? A gente está bem, já tem 3 anos, né, que a gente está em transição pastoral, mas a CV ela é muito simples, ela é muito, todo mundo faz tudo, então Deus tem sido um bom pastor e eu posso dizer isso mesmo, assim, sabe, de cuidar e direcionar um grupo de 200, 300 pessoas nesse período todo, mas a gente também está prestes tá num processo, né, com um candidato, quem sabe a gente tenha encontrado, mas ainda muito conectada com a cidade. Uma das minhas maiores alegrias na comunidade viva é por ela sempre olhar para fora. A gente se junta assim para se olhar, para cuidar, para entender Deus melhor, mas sai para servir. E uma das razões para fazer parte desse lugar é porque é uma comunidade que sai para servir, sai para viver a fé, não só para consumir a fé, mas para jogar para fora. Então, e nessa pandemia não foi diferente. Eles nos ajudaram de tantas formas, e continuam sempre próximos, assim, inclusive em viagem missionária. Se a gente não conseguir bolar uma nossa, junta com a comunidade viva e vambora. É isso aí. Então, pessoal que nos acompanhou, que está nos assistindo aí, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês que vão nos Sim. assistir depois ainda aí, e vai para o YouTube depois, sabe? Então ainda vai ter mais divulgação Legal, ainda aí legal. de tudo que a gente falou, né? Então, se você quer falar mais com a Sara, acesse aí seu Instagram, Sara Rodrigues, pessoal, ou da Sim. JMA, Justiça e Misericórdia, ou vá até a comunidade viva no Manauara, assim que abrir novamente, para estar A ali gente ainda participando. a gente já Né? tá de casa, mas Ou vem de aqui qualquer na, coisa. ou vem aqui na IBCE, que eu falo como tu encontra a Sara também. Mas o importante é a Pode. gente, É tudo a mesma mas coisa, tá tudo em o casa. importante é a gente achar Deus primeiro, né, Sara? Vamos Com achar certeza. Deus, procurar Com Deus, que a gente certeza. não é nada sem Ele. Então, glória a Deus por isso. Deixar um Grande beijo abraço para o aqui, tem Magno. tanta gente querida. Pode falar, Morgana Sara, pode passando por falar. aqui, Ana Carolina, Ingrid. Ingrid foi uma das nossas voluntárias integrais. A minha mãe, gente, coisa mais linda. A Ingrid, na verdade, se mudou aqui para casa durante essa ação, porque eu falei, eu preciso de alguém para cuidar de mim, cuidar, me ajudar. E ela foi minha mãe, assim, foi uma filhota linda. Então, muita gratidão por tanta gente que ajudou, por tantas orações que vieram de tudo que é canto, De Ângelo, e principalmente pelo olhar, né, de cuidado, mesmo a gente estando tão isolado do Brasil, tanta gente muito preocupado com a gente, assim. Então, é, só Deus um dia vai comunicar tudo o que aconteceu, todos os milagres que a gente viu aqui. Mas eu só posso dizer obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, para estar aqui com você batendo esse papo também. Nada, eu que agradeço. Já convidando aqui os amigos da Sara, quem quiser, né, na próxima quarta-feira eu vou estar falando com o Jonatas Lira, às 20 horas Ah, da noite. legal! E Também na ajudou. outra quarta-feira, o Magno. O Magno vai entrar também nessa live aí. Daqui a 2 semanas ele vai estar com a gente também. Então vai ser um papo super carioca aqui. Gosto muito do Magno falando. E vai ser incrível. Então, Sara, desde Ah, já, eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar contigo, de ver mais um pouco da tua experiência, né, de te conhecer um pouco mais. E estamos juntos. Como o Magno tamo fala, estamos juntão. together. Estamos together aí, pronto e disponível para qualquer coisa que precisarem aí. Eu e a Erika Regina amamos vocês e pretendemos aí ver essa pandemia passar logo para podermos estar juntos novamente Sim. aí,
fazendo Levar grandes essas coisas para o nosso crianças para andar de Senhor. barco. Exatamente. Isaac e Yasmin agora, os missionários de Deus aí também, vindo aí. Isaac já há É, 4 anos, vai para fazer 5 anos já, e uau, já está se passar preparando rápido. aí. Passa rápido. Tá bom, Sarinha? Então, Legal. muito obrigado. Obrigada, De E Ângelo. Um espero mais na abraço, um frente a abraço gente para a marcar pessoal aí. outras e conversar mais também. Tá bom, Tá vamos bom. andar assim. Um abraço para todo mundo. Obrigada para quem ficou por aqui. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, foi isso. A gente conversou aqui, eu e a Sarinha. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam, por todos vocês que nos assistiram, né, que ficaram até o final aí conosco, tá bom? Se quiserem me acompanhar mais aí, só seguir o Instagram aí, D'Angelo_Barreto, e assim vamos continuar falando muito do amor grandioso do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, e também mais na frente vamos ter live também sobre saúde também. Quem não me conhece também, sou profissional de educação física, a gente vai estar falando sobre esses assuntos também. Mas esse mês de março a gente está falando realmente, né, sobre o que Deus tem feito nesse tempo tão difícil. Glória a Deus, porque Deus tem levantado grandes pessoas, homens e mulheres de Deus, para estar fazendo o melhor. Então, um grande abraço aí para todos, tá? Amamos vocês e até a próxima.